Olha só, queridos. Ontem o pastor Dom Lynch esteve ministrando uma palavra na igreja. E não tem como eu falar tudo que ele falou ontem, porque ele falou de uma forma profética. É quase impossível replicar tudo aquilo que o Dom Lynch falou ontem, porque ele é único e a forma dele falar é única. Mas ele esteve compartilhando conosco uma palavra que está no livro de Daniel, capítulo 1, a respeito de influência. E eu quero trazer a essência daquilo que ele falou ontem, porque foi muito importante e a gente tem que levar para toda a nossa vida, porque é um chamado de Deus para nós, é uma missão de Deus para mim e para você. Nós fomos chamados para sermos influenciadores. Nós fomos chamados para chegar no lugar a qual o Senhor nos confiou e fazermos a diferença e deixarmos uma impressão. Tanto que a Bíblia fala que nós somos sal. Sal fala daquele que vem para salgar, que vem para dar tempero, que vem para fazer a diferença, que vem para permitir que algo flua de dentro de si para aquele lugar a qual o Senhor te confiou, te estabeleceu. Influenciar fala de fluir. Nós precisamos permitir o fluir de Deus através da nossa vida no lugar a qual o Senhor nos estabeleceu. Por onde passarmos, no lugar a qual convivemos, com os nossos relacionamentos, nós precisamos deixar a nossa marca. Que marca é essa? Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Estes levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro de seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxeram alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura da língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que lhe bebia, que assim fossem mantidos por 3 anos ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles acharam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs por outros nomes, a saber, Daniel a Beltesazar, Ananias o de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ou seja, Daniel foi chamado para uma missão e ali naquele palácio, algumas orientações foram dadas a eles. Eles, durante um tempo, eles teriam que comer tal comida, eles teriam que participar de tal situações, eles tinham que ter um estilo de comportamento. Foi passado toda uma orientação para ele. Ele saiu da casa da sua mãe com algo impresso dentro dele, com o reino de Deus impresso, com a cultura do reino de Deus impressa dentro dele. E ele foi colocado dentro de um reino a qual estava contaminado, um rei babilônico, um rei a qual não agradava o coração de Deus. E ali a comida daquele lugar era contaminada, por mais que eram iguarias do rei, por mais que eram comidas maravilhosas, deliciosas, banquetes com comidas extraordinárias, né? Mas aquelas comidas eram consagradas a outros deuses, que não era o Deus que Daniel servia. Então, ao invés de Daniel falar assim, poxa, eu tô aqui, preciso obedecer, senão vou ser reprovado, senão não vou ser aceito, é uma grande oportunidade na minha vida. Ao contrário, Daniel, ele se propõe a ser diferente e a não comer daquela comida. E ele fala, olha, eu não vou comer dessa comida. E eu quero que vocês façam um teste comigo. Se depois de um tempo, se vocês não verem diferença,
Então, aí a gente pode mudar o nosso acordo, podemos mudar o nosso negócio. Mas então, eu quero que vocês me dêem essa oportunidade. Então, Daniel, mesmo ele estando num lugar de alta influência, Daniel decide ser um influenciador. Decide ser diferente. Decide colocar a marca do reino de Deus, que era maior do que aquele reino físico que ele estava convivendo ali, que poderia trazer alguma coisa para ele no tempo real ali, numa realidade, mas que não iria fazer uma grande diferença no seu futuro, na sua vida com Deus, ele não iria marcar o coração de Deus. Então, Daniel, ele foi um influenciador. Aonde Deus te plantou? Aonde Deus tem te colocado? Qual é a família que você faz parte? Qual é o trabalho, a sala de aula que o Senhor te colocou? Quais são os relacionamentos que Deus tem aproximado de você? Quero que você saiba que Deus te chamou para contaminar essas pessoas. Contaminar não. Que Deus te chamou para marcar essas pessoas com a cultura do reino de Deus. Com um caráter transformado, com uma língua transformada, com um coração transformado, com uma mente transformada. É assim que nós marcamos, é assim que nós influenciamos, é assim que nós fazemos a diferença. Para que nós possamos fazer a diferença nesse mundo corrompido, nessa Babilônia, sabe o que nós precisamos fazer? Sermos fiéis a Deus. E não andarmos como a maioria, mas andarmos na contramão do mundo. E não falar o que todo mundo fala, e não pensar como todo mundo pensa. Eu preciso abrir minha mente, porque senão vou ser quadrada. Eu preciso falar dessa forma, senão não vou ser aceita. Daniel, ele poderia falar assim, poxa, eu preciso andar conforme a onda aqui, senão eu vou perder essa chance da minha vida de ter um cargo aqui dentro desse palácio. Mas ele falou assim, não, acima de tudo, primeiro lugar, Deus na minha vida. E se Deus me colocou aqui, é porque o reino de Deus está sobre a minha vida. E é o reino dele que eu quero estabelecer aqui nesse lugar, aqui nessa terra, no lugar que Deus me plantou. Amém? Deixa fluir. Influenciar fala de fluir. Deixa fluir o que Deus plantou no seu coração. A transformação que Deus fez na sua vida. Tudo aquilo que você tem aprendido no altar da sua igreja. Tudo aquilo que você tem recebido na sua célula. Tudo aquilo que Deus tem falado com você nos seus quartos de escuta, no seu tempo com Deus. Deixa fluir através da sua mente, através do seu coração, através da sua boca, através das suas atitudes. Deixe fluir o reino de Deus através da sua vida. Você foi chamado para fazer a diferença. Você não é igual. Você não é igual aos outros. Você é diferente. A cultura do reino está dentro de você. A mente de Cristo está dentro de você. O sentimento de Cristo está dentro de você. O caráter de Cristo está sobre você. A alegria do Senhor está sobre você. A fé do Senhor foi plantada dentro de você. Então, que você seja um influenciador de tudo aquilo, de todas as sementes que o Senhor plantou no seu coração. Amém? Faça a diferença. Seja diferente. Olha só o que aconteceu. Todos conhecem essa história, né? Daniel se destacou, mesmo entrando nesse jejum, mesmo não se comendo as iguarias do rei, ele ficou mais lindo, mais forte, mais bonito, mais cheiroso, mais exuberante. Ele se destacou porque ele preferiu ficar com a cultura do reino de Deus. E olha só no versículo 17. Esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, a inteligência em toda a cultura, sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que o trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro reino do rei Ciro. Daniel se destacou.
Daniel se destacou não só por causa da sua inteligência, não só por causa do seu intelecto, não só por causa da sua forma de ser, pelos seus estudos, não. Daniel se destacou por causa da cultura do reino de Deus que estava sobre ele. Porque ele se propôs ser uma pessoa diferente, porque o Senhor estava sobre ele. Talvez você tenha certificados, você tenha um monte de títulos, você tenha faculdades, você seja uma pessoa assim que se destaca em conhecimento, em inteligência. Mas eu quero falar para você que não é isso que vai fazer a diferença no lugar que Deus te estabeleceu. É muito importante, sim, sermos esforçados e fazermos a nossa parte. Mas o que vai destacar é a glória de Deus que está sobre a sua vida. E é essa glória de Deus, e é essa presença de Deus que precisa fluir de você e ser derramado para o lugar a qual o Senhor te plantou. Amém? Que você não seja influenciado pela Babilônia, que você não seja influenciado pelas iguarias do mundo, que você não seja influenciado por Nabucodonosor, mas que você seja um influenciador do reino de Deus aqui nessa terra. Amém? Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para ser um influenciador da palavra, da unção, da alegria, da cura de Deus sobre a vida das pessoas. Essa é a palavra de Deus para você nessa manhã, queridos. Deus abençoe vocês. Não vamos ter tempo nem de orar, mas que você fique com essa palavra. Se desperte. Aonde você vai hoje? Aonde você vai essa semana? Tenha isso no seu coração e na sua mente. Vou ser um influenciador e o Senhor vai te capacitar e vai te fazer sobressair. E Ele vai te honrar e te estabelecer. Amém?